Salve, salve a todos online. Estamos aqui num momento muito especial. A gente vai começar a falar com a Carol, ex-aluna do projeto Griggs International Academy. Está conosco aqui de Harvard. Mas antes, Carol, se você nos permite, nós gostaríamos de... O nosso professor, nosso diretor, senhor Ivanei Breda, vai estará orando por essa sessão. Você não consegue... como é que se fala? Você não consegue olhar para ele, né? Mas vou pedir ao professor Ivanei, eu vou usar a câmera aqui, vou pedir ao professor, por A gente gentileza... consegue virar para ver a sala ou não? Consigo Como assim, a consigo, gente vai fazer? consigo assim. Que aí dá pra gente... Dá pra... Não sei se o pessoal consegue me ver ou não. Oi, gente, tudo bem? Prazer. Não sei se estão me vendo ou não, porém... Perfeito, Carol. A gente está ao vivo aqui, estamos gravando. Professor Ivanei, fique à vontade para o senhor orar, tá? Vamos orar então, galera. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer os teus cuidados, queremos te agradecer a oportunidade também de estarmos aqui reunidos nesse momento e termos a oportunidade de aprender mais, praticar mais, e obrigado pelo talento que o Senhor proporcionou a cada um desses alunos. Que o Senhor possa estar presente, capacitando eles cada vez mais. De uma maneira muito especial, abençoe a Carol, que ela possa ser instrumento das tuas mãos, que o Senhor possa sempre estar ao lado dela também. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Pode filmar para mim, Gustavo, enquanto antes de sentar? Carol, você está vendo os alunos aqui, agora eu quero que... A gente está falando em português, muito Carol? calor em Brasília? Opa, pode falar, professor? Perfeito. Perfeito. Carol, eu combinei com os meus alunos de mandar uma... A gente é tão grato por você estar conosco. A gente é tão grato por você estar conosco que eu vou pedir para os alunos que mandem um salve para elas, né? Mande um salve para ela, com muito carinho aqui para pela galera aqui de Brasília. Manda um salve aí, ó. Ei, eu estou enrolando meu português, ó. Eu queria registrar. Me ajuda aqui, Gustavo. Eu preciso sentar, senão eu vou... Depois a gente mostra a galera aqui. Carol, deixa eu só seguir um protocolo aqui. A gente está recebendo muito carinho aqui da nossa direção. E fazer um evento desse não é fácil. Eu queria registrar, primeiramente, o agradecimento a Deus e a Carol. Também registro, além da presença do professor Ivanei, diretor do Colégio Adventista da Asa Sul, a vice-diretora, a professora Giza, que está conosco. Mas, além disso tudo, uma equipe enorme que participou dessa live, e eu queria registrar. Queria registrar o meu apoio ao professor Renato, nosso departamental da PLAC, professora Wolf, minha chefe querida, professora Priscila, do High School e do Bilíngue, e a toda a galera do TI, que nos permite fazer uma live sem intercursos. Eu não sei se essa palavra existe em português, sem problemas. E, acima de tudo, queria citar o coordenador do TI, o Vicente, Gabriel, Rian, Lucas, que sempre nos atendem. Eu vou passar a palavra para você, Carol, e vou virar para o pessoal, para você ter receber a vibe, né, a energia do pessoal. Tá? Carol, para começar a live, me ajuda aqui, Gustavo, por gentileza. A gente vai começar a live perguntando para você, fala um pouquinho aí, você foi aluna da Rede Adventista de Ensino, fez o programa do High School e foi admitida em Harvard. Fala para essa turma querida do High School. E essa live ela vai atingir não só os alunos do High School, mas todo um público interessado em participar desse projeto. Projeto que nós somos, talvez, a segunda ou terceira maior unidade em toda a rede adventista, na quantidade de alunos e na qualidade também. Isso é algo para celebrar. Carol,
Deus seja louvado sempre pela sua vida. Carol nos atendeu com todo carinho. Carol, fala um pouquinho dessa experiência de ser uma aluna bolsista, participou conosco do High School e agora está cursando Ciências Sociais em Harvard. Boa tarde, Carol. Obrigada, professor, pelo convite. Super feliz de estar aqui com vocês, gente. Tem alguém que estava aqui no ano passado, quando eu estava aí na escola? Ah, boa, legal. Ah, que massa, que legal, bastante gente. Legal. Foi super legal estar aí. E que bom que tá dando para a gente conversar de novo agora um pouco virtualmente. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, alguma coisa, podem só levantar a mão. Acho que tem alguma logística aí de passar o microfone, mas se vocês quiserem fazer enquanto vou falando, podem super ir me interrompendo. Agora comecei agora, 2 semanas atrás, o segundo ano da faculdade, então estou super no comecinho. A experiência no Griggs, no programa de high school, foi uma experiência super legal. Acho que é uma experiência muito diferente do ensino médio, né? Vocês que estão agora vivendo sabem muito falar isso, da diferença que é fazer o ensino médio e fazer o high school ao mesmo tempo, né? É uma abordagem muito diferente para a educação e eu gostei muito da abordagem do high school. Acho que algumas coisas que, para mim, me ajudaram muito foi... Primeiro, eu gostei muito de escrever essay, assim, de poder investigar as coisas mais profundamente através das redações. E eu sei que isso é uma coisa que às vezes é chato no processo de fazer, mas primeiro, ajuda muito para quem quer tentar faculdade no exterior. Você tem que escrever redação, tanto no processo quanto é assim que funciona o sistema de ensino, assim, então todas as minhas avaliações são essays, basicamente. É muito menos prova para aulas de humanas, de ciências sociais, e é muito mais redação, essay mesmo. Então foi muito legal que eu já tive exposição a isso no high school, né? Você poder ter um tema em todas as matérias, né? Desde US History até American Literature, ter um tema, sentar, pensar, refletir, pegar a bibliografia e escrever sobre esse tema, escrever as essays. Então, isso eu gostei bastante. Gostava mais do que fazer prova, por exemplo, ou das outras formas de avaliação. Poder escrever em inglês, treinar essa escrita em inglês. Então, acho que isso é uma forma... Como que as salas de high school, geralmente, elas são menores do que a sala de ensino médio, né? Tem uma oportunidade muito grande de ter um feedback grande dos professores, né? E um aprendizado bem individual. Então, acho que isso foi algo que foi bastante importante para mim, assim, no high school. Explorar outros temas, assim, que eram... que a gente não explorava no ensino médio. Acho que o ponto de literatura para mim foi forte, porque não sei se vocês sentem isso, mas acho que uma coisa que eu sentia bastante é que a literatura no currículo brasileiro, ela é muito você aprender a história da literatura, né? A gente tem que aprender, tipo assim, essas são as escolas literárias. Você aprende a história da literatura. E a literatura no currículo americano, pelo menos que a gente aprende no high school, a gente tem a oportunidade de ler um pouco de alguns livros, de aprender as histórias realmente, né? Quais são essas histórias da literatura? Então, isso eu achei super legal. A gente não precisava ficar aprendendo só sobre a história da literatura, mas também mergulhar nas histórias que a literatura apresentava pra gente. Então, explorar alguns conteúdos que a gente não tem acesso muito no ensino médio, e ter essa complementariedade, né? De algumas coisas que o high school nos oferece, algumas coisas que o ensino médio não oferece. E isso é super legal. Então, acho que tem tantos pontos de habilidades, de aprender a escrever redação, a praticar o inglês, em um contexto em que você não está praticando o inglês em si, mas em que você está praticando o inglês em um contexto acadêmico, né? Você está aprendendo a se expressar em um contexto acadêmico em inglês, está aprendendo conteúdos em inglês, isso é super legal. Para mim fez total diferença. Não sei se vocês têm alguma pergunta específica, gente, sobre isso. Como está sendo a experiência de vocês? Carol, o pessoal está naquela... Pode filmar, Gustavo. Aqui a gente faz ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Carol, eles estão um pouco tímidos, mas eu vou desafiá-los. Ninguém está me vendo aqui. Eu vou desafiá-los agora. Você, a partir de agora, você pode mandar perguntas. Antes de eu liberar o microfone, você pode mandar perguntas para aquele WhatsApp ali. A gente vai estar encaminhando para a Carol. Mas, Carol,
tem ali eu falei microfone, é o telefone, né? É o telefone. Carol, eu tenho uma segunda pergunta antes de passar. Agora vai ser um bate-bola. O que te motivou a estudar ciências sociais em Harvard? E como é que você se adaptou à sua vida aí se eu não me engano, a cidade é Cambridge, não é? Em Harvard, né? Sim, exatamente. Então, fala como é que foi Aqui, essa transição antes do pessoal começar a fazer perguntas. tranquilo. Aqui na faculdade, o modelo de ensino aqui nos Estados Unidos, ele é um pouco diferente do Brasil. Então, a gente não entra no final do ensino médio, não sei se alguém lembra isso de como eu falei no ano passado. Vamos ver, quem lembra faz um assim com o dedo, depois que você terminar de falar. Mas depois, né, quando a gente termina o ensino médio, a gente não entra para um curso específico. Alguém lembra disso? A gente entra... Boa! Ó, quanta gente! A gente entra para uma faculdade, né, para a universidade, e a gente declara o nosso curso só no segundo ano de graduação. Então, eu vou estar declarando o meu curso daqui umas 2 semanas, mais ou menos. Então, você tem nesse tempo um grande espaço para exploração mesmo, para você explorar. Não é que nem no Brasil, em que você entra direto em um curso específico. Então, eu já vou fazer ciência política, eu já vou fazer medicina veterinária, eu já vou fazer física. Você tem um espaço muito grande para explorar as áreas e tem menos requerimentos também das áreas do curso principal que você vai fazer. Então, enquanto no Brasil, por exemplo, toda a sua faculdade, a graduação, é muito voltada em torno do curso que você vai fazer, se você vai fazer medicina veterinária, por exemplo, ou economia, quase tudo que você está estudando é voltado a você virar um bom profissional naquela área. Aqui, você é encorajado a pegar matérias de várias áreas. Então, se você está fazendo economia, você é encorajado... Você tem menos requerimentos de economia, tem suficiente para se tornar um bom profissional, mas você também tem encorajado a pegar filosofia, biologia, ciência da computação, antropologia e explorar várias outras áreas. Eu gosto muito de... Por que ciências sociais? Ciências sociais, não sei se vocês conhecem muito, mas é um curso que existe em algumas universidades no Brasil, em poucas universidades no Brasil. Aí no Brasil ele é um curso que geralmente tem sociologia, ciência política e antropologia. Então ele une as ciências sociais, basicamente. Aqui na faculdade, ele é um curso que surgiu sendo um anticurso, então com o objetivo de ser o mais transdisciplinar possível, interdisciplinar possível, para você poder fazer várias matérias de ciências sociais diferentes e estabelecer um tema de estudo para você. Então, eu faço matérias de antropologia, economia, sociologia, ciência política, história, filosofia, nessas ciências sociais. Para mim, é super importante porque meu objetivo é entender a sociedade. Eu gosto muito de entender a sociedade, o que explica, entender a cultura, principalmente, e para mim é super importante entender isso de diferentes lentes. Então, é um curso bastante interdisciplinar. Tem algumas universidades no Brasil, mas também tem algumas universidades separadas. Então, só antropologia, só ciência política, só sociologia, só economia. Então, as ciências sociais separadas. Mas é um curso que une várias áreas das ciências sociais, que é o espaço que eu mais me encontrei. Mas também já fiz matérias de várias outras áreas, porque é uma abordagem para a educação aqui que encoraja muito a exploração de outras áreas. Também super encorajo vocês fazerem isso quando entrarem na faculdade, assim, pegarem matérias que talvez vocês vão se desafiar e encorajar vocês a pensar de outras formas. Carol, agora aqui, ó. Gustavo, foca em mim. Vamos lá. Agora, eu fiquei maluco com as perguntas aqui. Um monte de gente mandando pergunta. A primeira pergunta para você, ó. Pergunta bem fácil, Carol. Muito fácil. Ó, Júlia Castanho, o que você fez para entrar em Harvard
além do high school. Perguntinha ótima. Legal. A última vez que eu fui aí, eu falei mais sobre isso do processo de entrar. Como faz para aplicar para uma universidade no exterior. Não sei se vocês lembram. Mais ou menos. Então, é um processo holístico, não é um processo como vestibular no Brasil, mas que envolve vários requerimentos. Então, envolve desde as notas da escola, em toda a parte da sua escola, também envolve as extracurriculares, que é uma parte muito importante do processo, que é tudo que você faz fora da escola. Então, isso pode ser projetos, projetos de impacto social, projetos pessoais, pode ser serviço comunitário, pode ser pesquisa, pode ser esporte, arte, pode ser qualquer coisa, as extracurriculares, que você faz fora da sala de aula. Isso envolve prêmios que você ganhou, às vezes prêmios que você ganhou por causa da sua extracurricular, então às vezes você fundou alguma coisa, ou às vezes você fez uma pesquisa e apresentou em uma feira de ciências, às vezes você ganha prêmios por causa disso, ou às vezes você só fez Olimpíadas, por exemplo, do conhecimento, Olimpíada de Matemática, Olimpíada de História, e ganhou prêmio por causa disso. Então, essa parte das extracurriculares e dos prêmios também é importante. Além disso, também pede as cartas de recomendação, que são cartas dos professores de vocês, dos professores e diretor da escola, ou diretora. Então, cartas de recomendação também. Uma outra parte importante do processo é o vestibular, que é uma prova de inglês e de matemática. Só inglês e matemática, que você faz para testar se você tem o nível para entrar naquela universidade. Mas a parte realmente mais importante, geralmente tem essa parte acadêmica, que aí geralmente é as notas e a prova de inglês e matemática. Tem a parte pessoal, que é as extracurriculares e os prêmios, e aí as cartas de recomendação. Obrigado, Carol. Agora, muita pergunta aqui. Agora a gente vai fazer o melhor aqui para atender as demandas. Então, aqui eu recebi da Camila. A gente quer saber se você mora, né, na universidade, se tem colega de quarto. E pedir para ela dar algumas dicas e falar sobre as aplicações para universidades de fora do país, eu imagino. Cortou aqui. Legal. Aproveitando aqui, peraí. Agora voltou a mensagem. Como foi a sua adaptação na faculdade? Foi fácil se adaptar e fazer amizades? Preconceito? Se sofreu preconceito por ser brasileira? Enfim, então, para organizar melhor nosso pensamento aqui. Se você mora na universidade, se tem colega de quarto, dicas sobre aplicações para universidades para fora do país, americanas. E é isso, também tem a questão do preconceito. Enfim, fala um pouquinho aí, que agora eu me perdi aqui, muita mensagem. Beleza. Então, começando com a parte de moradia. Isso depende de cada universidade. A maioria das universidades... A regra geral para as universidades estadunidenses você mora no campus. Então, é como se fosse internato mesmo. Não sei se vocês conhecem alguns internatos da rede adventista. Não é parecido com os internatos da rede adventista muito, mas é naquele sentido de que você mora dentro do campus. Então, você mora na moradia do campus mesmo, você não precisa alugar casa, por exemplo. Você pode escolher sair do campus. Algumas universidades colocam restrições para isso. Então, por exemplo, você é obrigado a morar no campus no primeiro ano, depois você pode sair e alugar uma casa se quiser. Mas é muito raro as pessoas saírem. Aqui na minha faculdade, por exemplo, 98% de todos os alunos moram no campus. E aí a gente tem uma estrutura em que primeiro a gente mora todo mundo em dormitórios de primeiro ano, que só pessoas do primeiro ano moram. Depois a gente se muda para as casas, em que as pessoas do segundo, terceiro e quarto ano moram. Eu posso mostrar aqui pela janela. O quarto tá um pouco bagunçado, mas vamos lá. Que bacana, Carol, legal. Essa daqui é a minha casa, ela é a menor de Harvard, chama Kirkland. Nelas moram 400 pessoas. Carol, desculpa te interromper, agora a gente está conseguindo, a gente estava vendo só o seu rosto.
a gente não conseguiu enxergar a casa. Eu vou mostrar agora. Tá perfeito. Peraí. Ó, sente só a vibração da galera aqui na minha sala. Tá dando para ver? Não sei se deu para ver. Foi? Foi ótimo. O pessoal hypou aqui, tá todo mundo hypado com essa visão aí. Que pode ser a visão deles no futuro, né? Ó, tô vendo o Pedro Ribeiro e a Julia O querendo ir para lá, ó. Aí. Legal, gente. Super massa. Então, essa é uma das casas, por exemplo. Aqui em Harvard tem 12. Mas cada universidade varia. Tem universidade em que todo mundo mora de primeiro a quarto ano juntos. O ponto geralmente se mora dentro do campus. É muito raro se morar fora. Mais raro. Segundo ponto, adaptação. Colegas de quarto. Sim, eu, no caso, não tenho um colega de quarto, o meu quarto é só para mim, mas eu tenho colegas que moram comigo, no caso, a gente mora num arranjo são 3 quartos e um banheiro. Então, tem duas meninas que moram nos outros 2 quartos e o banheiro a gente compartilha. No ano passado, a gente eram 6 pessoas, cada uma com um quarto, e a gente compartilhava o banheiro. 2 meninas e 4 meninos. Aí a gente morava... na verdade, um quarto era compartilhado, uma menina e um menino, e o banheiro a gente compartilhava. Então, depende do arranjo. Mas eu tive sorte, assim, de não compartilhar o quarto. Glgeralmente se compartilha o quarto. Sobre preconceito. Aqui, especificamente, é um campus muito global, com muita gente. Também é uma parte dos Estados Unidos muito progressista, em que preconceito contra imigrantes é um pouco mais difícil. Se você for para lugares como Flórida, preconceito contra imigrantes é muito mais comum. Então, aqui onde eu moro, por exemplo, Cambridge, é um lugar com muitos imigrantes e é um lugar que é muito difícil, assim, é muito mais raro ter preconceito contra imigrantes. Então, nesse espaço, assim, de norte dos Estados Unidos, onde tem mais as universidades, assim, é um espaço bem progressista mesmo. Isso vai mudar muito se você for para universidades mais para o sul. Então, eu tenho amigos que são de universidades mais para o sul e a situação é um pouco mais difícil em questão realmente de preconceito. As regiões dos Estados Unidos são muito diferentes. Questão de... e Boston, inclusive, é o segundo lugar que mais tem brasileiros nos Estados Unidos. É Boston, uma das cidades aqui do lado de Cambridge, inclusive chamada Framingham, é só de brasileiros praticamente. As placas da cidade são em português, tem escola português e inglês bilíngue pública, então tem muito brasileiro aqui. Tem realmente muito brasileiro em Boston, e tem muito imigrante de todos os lugares. E no campus em si, é um campus com muita gente de todos os lugares, então, bem normal. E é uma coisa positiva, assim, uma coisa que acrescenta para você. Sobre dicas para aplicação, assim, acho que nesse momento é realmente vocês começarem a construir a aplicação de vocês, dependendo de em qual momento vocês estão, assim. Então, começar a se informar sobre a aplicação o máximo possível e começar a construir o perfil de aplicação de vocês. Então, começar a fazer extracurriculares que sejam competitivas. Se tiver muita gente interessada em candidatura para a universidade, vocês podem começar um clube de aplicação para os Estados Unidos aí na universidade de vocês. Clube do Application. Por exemplo, em que vocês se reúnem para discutir sobre esses temas, em que vocês, enfim, trazem convidados, em que vocês estudam juntos sobre isso,
O ponto é realmente que não é algo como o vestibular no Brasil, em que você pode deixar para o último ano do ensino médio. É algo que você precisa construir desde cedo no ensino médio. Não vou falar desde o primeiro ano do ensino médio, porque se você já passou do primeiro ano do ensino médio, você consegue construir isso ainda, mas é muito difícil você conseguir chegar no terceiro ano, no final do terceiro ano do ensino médio e fazer, a não ser que você já tenha feito extracurriculares, que você já tenha feito outras coisas e aí consiga enviar uma candidatura organizada. Mas se você estiver em outro momento do ensino médio, assim, se você está no segundo ano, se está no primeiro ano, está no começo do terceiro, começa a construir a sua candidatura, começa a construir suas extracurriculares, começa a fazer extracurriculares competitivas, começa a estudar bastante sobre o processo, começa a investir no seu inglês, começa a pensar nas provas, estudar para as provas, precisa pensar nisso ativamente, principalmente construir um perfil sólido de extracurriculares e de prêmios. Carol, eu vou mudar a dinâmica, vou deixar a galera bem hypada. Olha, foca em mim, foca em mim. Vou deixar a galera bem hypada daqui a pouco, mas ó, pode, preciso, pode deixar, pode deixar. Galera, eu vou filtrar algumas perguntas para Carol agora. Esse filtro é muito respeitoso e assim, Carol, você não precisa dar detalhes, mas tá pipocando algumas perguntas relativo à sua manutenção. Eu vou ler aqui um trecho que eu posso ler, sem nenhum problema para você. Vamos lá. Super tranquilo. Pergunte a ela a questão da manutenção financeira. Como é que você consegue se manter aí sendo bolsista? E eu vou falar uma coisa para vocês, gente, com muito respeito. Na UFRJ eu fui bolsista. A luta é muito grande para se manter fora do Brasil. A professora Aline também já viveu fora do Brasil. Porém, os frutos que você colhe são muito grandes. Você não precisa entrar em detalhes, Carol, mas como é que é a sua luta para você se manter aí em relação à questão financeira e fazendo um gancho? Você consegue trabalhar no exterior? Foi uma das perguntas. Você consegue trabalhar aí paralelamente? Foi a Camila que perguntou também. Em relação justamente você ter uma renda extra. Então, fala um pouquinho de como você consegue se manter, se é possível você trabalhar aí fazendo uma renda extra e com que frequência, agora quem pergunta, você vê a sua família. A próxima pergunta eu vou pedir para duas pessoas, ou uma pessoa, um voluntário, levantar e fazer a pergunta usando o microfone. Ó. Vou virar. A próxima pergunta respondida não vai ser mais aqui, não. A pessoa vai ter que, como na minha terra fala, dar a cara tapa, né, que se fala. Então, vamos lá junto. Vai lá, Gustavo, meu cameraman. Claro. Super. Eu, aqui vou falar primeiro sobre a minha situação particular e depois vou falar um pouquinho sobre diferentes situações. A minha situação particular, ela é bem privilegiada aqui, no sentido de que Harvard é uma instituição muito rica e generosa. Então, eu tenho bolsa completa, a minha bolsa também me dá um auxílio financeiro para viver aqui. Não é suficiente no sentido de pagar passagem, pagar essas coisas, pagar outros gastos, mas no sentido de você estar chegando aqui, precisa comprar notebook, precisa comprar coisa para o quarto, precisa arrumar as coisas, você não precisa desembolsar nenhum dinheiro próprio, assim. Então, quando eu cheguei para cá, por exemplo, meus pais não tiveram que desembolsar nenhum dinheiro próprio, eu comprei a passagem de ir para vir, Harvard cobre absolutamente tudo, seguro-saúde eu tenho, uso muitas vezes o seguro-saúde, remédio tudo coberto, consulta médica, enfim, tudo da universidade também, enfim, tudo é coberto. Coisas que não são cobertas, e aí tem esse dinheiro extra, que é insuficiente durante o semestre. Pelo seu visto de estudante, você pode trabalhar até 20 horas por semana. Tem muitos trabalhos no campus. É muito comum trabalhar no campus e tem muitos trabalhos disponíveis que pagam bem.
bem no sentido acima do salário médio, do salário mínimo, e também que você não precisa fazer muita coisa para ganhar aquele serviço. Assim. Então depende também do que você quer fazer. Então depende também do estado. Mas aqui em Massachusetts o salário mínimo, por exemplo, é X e aí é $15. E aí geralmente se paga esse valor de salário mínimo, um pouquinho a mais no máximo, para o estudante, por exemplo, pegar um trabalho de biblioteca, ficar sentado estudando enquanto as pessoas passam, ou passando o cartão das pessoas. Então, um trabalho bem simples de monitoria, por exemplo, que é um trabalho que você pode ficar estudando, porque não pode ser um trabalho pesado, de limpeza, de alguma coisa assim. Tem que ser um trabalho simples que você pode ficar estudando enquanto está fazendo aquele trabalho. Ou se não, se é um trabalho que você não pode ficar estudando, ou que é um trabalho que toma muito tempo, um trabalho que você está aprendendo. Então, eu trabalho como assistente de pesquisa também. Então, é um trabalho que eu faria mesmo se eu não fosse paga por ele, porque é um trabalho que eu estou aprendendo, que é um trabalho que me interessa muito, que eu gosto muito de pesquisa. Então, também sou assistente de pesquisa de uma professora, que é um trabalho que também me paga. Todos esses trabalhos, eles são pagos por hora. E aí você não pode fazer mais de 20 horas por semana. Isso ajuda com os gastos extras que você tem, que esse dinheiro é insuficiente que a faculdade dá, que são basicamente livros. Eu tenho que comprar muito livro, porque todas as minhas aulas são de leitura. Então, mostrando aqui, por exemplo, esses são alguns desse semestre que ainda não chegaram todos. Então, tipo, para comprar cada um deles é caro. Comida, se você precisa sair para comer porque o refeitório fechou. Gastos pequenos, assim, se você quer sair. Então, esse tipo de gasto. Então, esse é um ponto, trabalho. Segundo ponto é o momento que você pode trabalhar nas férias. As férias do meio do ano, ela aqui nos Estados Unidos, ela é muito grande. Então, ela é de metade de maio até setembro. Então, 3 meses e meio de férias. Porque é umas férias que você é esperado para fazer alguma coisa, basicamente. Então, você é esperado a fazer pesquisa, fazer um estágio, fazer trabalho, fazer alguma coisa. Você pode trabalhar nessas férias e conseguir dinheiro. Tem muitas oportunidades da faculdade também. Se você quiser, por exemplo, eu quero fazer trabalho numa agência que não vai me pagar nada, porque é uma agência, por exemplo, do governo, ou é uma agência de impacto social, é uma agência que eles não têm dinheiro para me pagar. Por exemplo, a ADRA. Eu quero trabalhar na ADRA. E a ADRA não vai poder me pagar. A faculdade muitas vezes tem dinheiro para te pagar para você fazer esse trabalho. Isso é comum que várias faculdades tenham. Então, você também pode juntar dinheiro nesse período. Qual é o... então, e muita gente vai para trabalho que é muito bem pago. Então, muita gente vai para finanças, vai para banco, vai para ganhar dinheiro nesse período. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Tirando... e aí, falando agora sobre uma situação mais geral. As coisas são muito caras, no sentido de transformando para o real. Então, se precisar pagar por alguma coisa, no sentido de a bolsa não é completa, é muito difícil. As universidades são muito caras. Por exemplo, Harvard custa $90 mil por ano. E isso é considerando o custo das aulas, do estudo em si, mas também considerando o refeitório, considerando acomodação. Então, se a universidade, alguma outra universidade, por exemplo, te dá uma bolsa que cobre só as aulas, mas falta refeitório e acomodação, só pagar o refeitório e acomodação vira um custo muito grande. Às vezes, te dão todo esse valor, mas falta o seguro-saúde, que é algo muito pequeno. Mas só pagar o seguro-saúde, convertendo para o real, vira algo muito grande. Então, essas coisas, por causa do valor do dólar, acabam virando coisas muito grandes. E no início, às vezes, é mais difícil. Quando você já está aqui, se estabelece por um tempo maior, tem muitas oportunidades de trabalho. Então, ser assistente do professor em uma aula,
as aulas todas precisam de assistentes do professor, os professores todos precisam de assistente para corrigir trabalho, corrigir tarefa, ajudar a conduzir aulas, sessões pequenas de aulas. Tudo isso é pago. Então, as universidades costumam ter bastante recurso também para pagar os alunos. E depois que você encontra trabalhos e consegue fazer eles durante o semestre, acaba ficando mais tranquilo. Mas é uma rotina puxada também de trabalhar enquanto você está fazendo isso. Acaba dependendo muito da sua bolsa. Então, eu acho que é isso que eu posso falar sobre mais um pouquinho da minha experiência. Mas é super possível, procurando universidades que ofereçam bolsa completa, principalmente. E em questão de se manter aqui, tem vários trabalhos no campus, isso é permitido pelo visto, é encorajado, é muito comum os alunos fazerem, e também durante o semestre, durante a metade do ano, tem umas férias longas que também dá para trabalhar por um grande período e juntar dinheiro em firmas muito bem reconhecidas, se você quiser juntar dinheiro. Sobre ver minha família, eu acabei de passar 3 meses e meio no Brasil. Eu literalmente vim para cá há 20 dias atrás. Inclusive, fiquei em Brasília por grande parte desse tempo, nesse meio do ano. Fiquei um tempo por aí. Então, Perfeito, Carol. Interessante que, fazendo um gancho rapidinho, eu sei que você deve estar ocupada, provavelmente com outros compromissos acadêmicos, mas, assim, estão perguntando aqui, a Kim está perguntando para mim aqui, ou melhor, para você, quantas línguas você fala e se teve algum método de estudo que você usa, que você acha que é importante para todo mundo saber aqui, inclusive eu também, né? E fazendo um gancho, tem algum voluntário ou voluntária que quer perguntar? O Pedro queria perguntar coisas do Grêmio, né, Pedro? Levanta aí, tá? Então, quantas línguas você fala? E o Pedro vai fazer uma pergunta para você relativo a alguma coisa ao Grêmio. Pode virar a câmera, Gustavo. legal. Ele vai fazer a pergunta antes? Aí, boa. Oi. Tá me ouvindo? Tô. Então, tudo certo. Eu queria perguntar quanto a se um trabalho no Grêmio Estudantil do colégio contaria como uma atividade extracurricular. E outra coisa é mais na questão de por onde que você entraria em contato com Harvard. Se eles têm um site, se você tem que mandar tipo um e-mail, se é uma unidade presencial, como que você efetivamente faria essa sua inscrição, esse processo todo? Obrigado. Legal. Boa pergunta. Peraí, o você método pode de ficar aqui, estudo, né? Pedro, porque eu tenho follow-up questions. Rapidinho. Você queria entrar em contato para quê? Exatamente, só para eu poder guiar minha resposta. Digo, por onde você fez sua inscrição, por exemplo? Eu imagino que você vai tá, ok. para fazer o Entendi agora. SAT Entendi a e pergunta. tudo. Entendi a pergunta. Beleza. Falando sobre o Grêmio, super conta, extracurricular super legal. Então, sim, qualquer envolvimento com atividades fora da escola, fora do currículo escolar, contam. Qualquer coisa que vocês começarem na escola, então, clube na escola, Grêmio, associação estudantil, projeto de arrecadação de alguma coisa, enfim, qualquer uma dessas coisas é super uma extracurricular. Sobre como fazer a candidatura, você faz por uma plataforma chamada Common App. Common, então, comum, App, Application, app. Então, por lá você envia toda a sua candidatura no 3º ano. Ela abre... Você está no 3º ano já? Sim, tô. Boa. Então, já abriu agora em agosto. Abriu em agosto a plataforma para você enviar a sua candidatura no final do ano. Então, você envia toda a sua candidatura por lá. A Greggs tem vários recursos, Pedro, que você pode acessar de college application. Então, eu entraria em contato com algum dos coordenadores da Greggs, pediria algum apoio em relação a isso para você enviar sua candidatura, se você for realmente querer enviar sua candidatura. Ainda mais se você tem um Grêmio, alguma coisa, então tentaria entrar em contato com algum dos coordenadores. Mas você envia toda a sua candidatura pelo Common App.
E aí tem várias coisas que você vai preencher lá, suas extracurriculares, suas honors, tem redações que você vai fazer, então essays, que é a parte pessoal, então perguntas pessoais do tipo, qual foi uma vez que você falhou na vida? Conte uma história pessoal sobre uma vulnerabilidade sua, fale sobre uma coisa que importa muito, muito para você, então você vai ter que escrever essays sobre isso, então você faz esse pacotão de coisas lá no Common App e envia para as universidades. Entendi, muito obrigado. Boa sorte. Eu vou quebrar um protocolo aqui. Quanto tempo você tem mais com a gente, Carol? Você deve estar muito ocupada aqui. Deixa eu ver. Ou melhor, aí, Não, né? que isso. Tranquilo, professor. Beleza. Quanto que vocês quiserem, assim, uns 20 minutos. Beleza. A gente vai usar 10 minutinhos, então. Depende de vocês, A eu não sei qual é o Kim, horário que termina aí. tá dando um delay para mim aqui. Vamos lá. A Kim perguntou em relação ao seu método de estudo. E eu já vou pedir para uma pessoa se aproximar, né? Já para fazer a outra pergunta. Quem? Eu tô sem óculos. Quem? Eu tô sem meu óculos. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Senão, eu vou liberar a Carol daqui a pouco. Professora Aline? Então, vamos lá. A quantas línguas você fala, Carol? E também, a questão do... quantas línguas, né? Faltou, né? Quantas línguas e a metodologia de estudo? Que metodologia que você usa? Boa. Quantas línguas? Gente, só falo inglês e espanhol, assim. Não falo outras línguas, não. Eu já comecei a aprender francês, porém parei. No ensino médio, então não falo mais línguas. Sobre como eu aprendi, eu acho que, tipo, o mais útil para mim realmente foi imersão no idioma, assim. Então, ouvir muita música, ouvir muito podcast, muita série, ler. Então, tentar ficar o mais imerso possível no idioma, falar bastante. Então, tentar consumir o máximo de conteúdo em inglês. Isso me ajudou bastante. Metodologia de estudo depende muito para qual tipo de estudo, assim. Tem alguma matéria específica que a pergunta pensou? A pessoa da pergunta pensou? A Kim tá falando aqui. Quer falar com ela aqui, Kim? Não? Nessa hora a timidez bate. A Kim tá perguntando metodologia. Você tem algum método específico, né, Kim? Para aprender mais rápido, para memorizar, isso que você quis perguntar? Mais ou menos isso? Tá tímida, né? Eu também ficava. Alguma metodologia que você Boa. usa, enfim. Eu sou bem, assim, a minha ideia de educação é bem contra memorização, por isso eu me dei muito mal no ensino médio. Não me dei mal no sentido de notas ruins, mas me dei mal de eu não vi a hora de acabar. Então, eu não consigo oferecer nenhuma metodologia nesse sentido de ajudar ninguém a aprender mais rápido ou memorizar coisas, porque eu não acho que é isso que vocês deveriam fazer e nem que deveria estar sendo pedido de vocês. Então, eu sinto muito que muitas vezes esse o espaço em que vocês se encontram, e também era o espaço em que eu me encontrava. Eu acho que uma abordagem legal para se encontrar no ensino médio, que muitas vezes pede da gente decorebas, é tentar encontrar pontos em que você se interessa mais e buscar outros espaços, e buscar investigar eles por outros espaços. Então, isso é o que me fez sobreviver, assim, no ensino médio, gostar, assim, de algumas coisas, putz, estou estudando sobre isso, e, nossa, gostei muito desse assunto, vou ler um livro sobre ele, vou assistir um documentário sobre isso, vou ouvir um podcast, tentar se aprofundar em algum tema que você gosta, começar a tentar descobrir assuntos acadêmicos que você gosta, paixões que você tem interesse, e tentar explorar isso fora da sala de aula também. As extracurriculares foram um ponto super importante para mim no ensino médio, não só para a application, e assim, a application foi um resultado disso, mas também porque eu podia explorar pontos que eu tinha muito interesse, descobrir interesses meus fora da sala de aula. E trazer isso para a sala de aula também, no sentido de muitas coisas que eu aprendia se refletiam dentro da sala de aula, né? Então, acho que eu não consigo oferecer nada no sentido de ajudar ninguém a decorar mais, mas acho que eu consigo
talvez oferecer uma pergunta no sentido de vocês verem algum material que vocês estão estudando, algum tema que vocês estão estudando e tentarem identificar qual é algum ponto que vocês têm relação com aquilo, qual é algum ponto que interessa vocês mais e tentar push e tentar se aprofundar. E aí buscar outros materiais e outros recursos por fora. Acho que um ponto que é muito legal também e que é legal para quem quiser aplicar e quem quiser fazer cartas de recomendação, porque sempre impressiona os professores, tentar ampliar o repertório de perguntas que a gente faz dentro da sala de aula. Acho que principalmente no ensino médio as perguntas são muito para copiar? Eu não entendi isso. O que isso tem a ver com aquilo? E eu acho que a partir do momento que a gente começa a explorar esses temas que nos trazem interesse, a gente começa a relacionar um tema com outro, ver as consequências de um tema do passado com esse, enfim, fazer algumas conexões e explorar esses temas fora da sala de aula também, as nossas perguntas começam a ficar mais elaboradas. Então, a gente começa a trazer essas perguntas para a sala de aula, essas perguntas mais elaboradas, e os professores se impressionam muito fácil, geralmente, também porque as perguntas geralmente são mais básicas no ensino médio. Então, para quem quiser carta de recomendação, isso aí é uma boa dica. E também é uma boa dica porque cria um diálogo legal com o professor e cria uma forma de explorar os temas na sala de aula legal, porque você consegue estabelecer uma profundidade maior nos conteúdos, que não vai ser útil, talvez, para o vestibular, mas vai ser super importante em vocês tentarem explorar assuntos que importam para vocês, que é, ultimately, o que importa realmente. Carol, eu sei que o teu horário está apertado. Ó, câmera. Eu sei que o teu horário está apertado, mas a Júlia Castanho quer fazer uma pergunta para você. Rapidinho. Professor, pode falar. Tranquilo. Eu queria te perguntar sobre seus horários. Tipo, você escolhe as aulas que você quer ter? Tipo assim... E quanto tempo dura suas aulas, assim, em média, tipo, um horário? É isso. Boa, Júlia. Legal. Sim, a gente escolhe as aulas que a gente quer ter no semestre. Então, a gente tem requerimentos que a gente precisa cumprir, tanto os requerimentos do curso, que a gente declara, quanto os requerimentos da faculdade em geral. Então, os requerimentos da faculdade geralmente são assim: você precisa cumprir um requerimento de ética da faculdade. E aí você tem várias aulas que pode cumprir esse requerimento de ética. Então, você tem esses requerimentos, mas no final, quem decide as aulas realmente do seu semestre é você. Então, você pode escolher, eu quero cumprir esse requerimento esse semestre, ou não. Ou eu quero deixar para cumprir no próximo semestre. Então, você escolhe as aulas do seu semestre, basicamente. Você pode deixar tanto um semestre muito difícil, ou você pode deixar um semestre um pouco mais leve. Você pode balancear o seu semestre. Em questão das aulas, da rotina em si, a quantidade, primeiro falando antes da rotina, geralmente é de 4 a 6 aulas. É muito raro alguém fazer 6. O mais comum é de 4 a 5 aulas. Então, esse é o mais comum. Semestre passado eu estava em 5 aulas, por exemplo. Esse semestre eu estou em 4 aulas. Então, essa é realmente a quantidade mais comum de aulas. Como é a rotina? Cada aula dessa tem alguns componentes. Então, primeiro, cada aula tem, por exemplo, uma aula teórica, uma palestra, que é normal. O professor só chega e fala para você, dando uma aula. Cada aula tem também uma discussão. Então, que você chega numa sala de, no máximo, 15 alunos e você discute o conteúdo ou a leitura. Então, não é um professor falando para você, você discutindo. Então, geralmente, vamos dizer, de uma aula só. Na segunda, você tem uma palestra de 1h15. Na terça, você tem uma discussão de 1h15. Na quarta, você tem uma discussão, uma aula teórica de 1h15. Então, 2 aulas teóricas e uma discussão. Isso para as aulas que não são de ciências naturais, que tem laboratório. Se você faz uma aula de química, de biologia, por exemplo, se você tem um laboratório, e tem 3 horas de laboratório, aí é diferente.
Então, é basicamente assim. Você vai para as aulas teóricas, em que é o professor explicando o conteúdo, e você vai para as discussões, em que é você indo com a leitura, ou com, enfim, com conteúdo para discutir. Ou seja, conclusão de tudo isso, é muito tempo fora da sala de aula com coisa para fazer. Então, é muito tempo em que você tem que fazer leitura, fazer trabalho, se preparar para as aulas, basicamente. Então, é muito tempo em que você tem que fazer coisas individualmente, passar tempo na biblioteca, passar tempo no quarto, passar tempo fazendo coisas para ir para as aulas preparado, porque é uma aula mais guiada pelo aluno. Não é como o sistema de ensino brasileiro, em que você passa das 7 às 6, por exemplo, ou das 7 às 2 da tarde, sentado na cadeira ouvindo o professor falar. É você passar das 7 às 2 lendo um livro para ir e ficar 1h30 discutindo o livro. Fez sentido? Tá tudo bem já, né, Júlia? Sim, tá respondido. Obrigada. Carol, o tempo está acabando. Eu estou assistindo o pessoal desanimado. Manda energia positiva para Carol aí, ó. Dá um grito aí, ó. Eita, professora Aline quer fazer a última pergunta, né? Vamos lá, professora Aline. Vamos lá, pode fazer. Oi, tudo bom? Tudo bem, eu sou a Aline, professora? eu sou professora. Ela tá ouvindo? Eu sou a Aline, eu sou professora também do high school, igual o Emerson. Na verdade, eu tinha 3 perguntas, eu não sei se eu faço uma de cada vez. Tá me vendo? Eu não sei se já te perguntaram isso. O que te motivou a fazer um application para Harvard, quando você estava aqui no Brasil, no 2º grau, pensando no seu futuro? Essa é a primeira pergunta. Eu tenho 3. Você quer fazer todas juntas, professora? Como você prefere? A outra é se você achou o ritmo da escola muito forte, se você teve dificuldade para se adaptar a esse ritmo. Você vinha de um 2º grau no Brasil e chegou num dos ensinos superiores mais elevados, né, em nível mundial. Então, deve ter dado eu imagino, né, um tranco, assim. Eu já ouvi gente que fez Harvard falar que lia 100 páginas em inglês por semana, né? Isso eu lia no mestrado, eu não lia na graduação, não lia isso, né? Então, é como se fosse uma graduação equivalente a um mestrado, assim que a gente vê. Então, essa é a segunda pergunta. Se você achou difícil esse adaptar ao ritmo, né? E a terceira pergunta é um pouco mais pessoal. Se você conhece algo sobre o processo seletivo para pós-doutorado, se é parecido com o de graduação. É isso. Boa. Obrigado, Perfeito. professor. Então, começando sobre a motivação, acho que o primeiro ponto foi gostar de uma abordagem de educação que é bastante interdisciplinar, em que eu não preciso escolher um curso de educação, um curso na faculdade logo saindo do ensino médio, e também não me vendo disposta ou mesmo capaz de fazer isso logo no meu 3º ano de ensino médio, de escolher uma faculdade, um curso e fazer ele até o fim, escolher logo uma área. Hoje eu já vejo que eu poderia ter feito isso e poderia ter mudado de área depois, poderia ter me comprometido com cursos mais abertos, como o curso de Ciências Sociais do Brasil, claro. Claro que o amadurecimento passou por diversos níveis e hoje eu vejo que a graduação no Brasil tem vários benefícios, até mesmo, principalmente para mim, que quer trabalhar com políticas públicas e no Brasil. Então, uma graduação no Brasil com certeza faria muito sentido. Então, é até às vezes difícil justificar uma motivação para aplicar para cá. Então, acho que a motivação inicialmente ela veio muito por gostar da interdisciplinariedade da educação daqui. Segundo, por gostar da forma da candidatura, odiar vestibular, odiar a forma que se estrutura a forma de entrada nas universidades brasileiras, e achar que a forma de entrada nas universidades estadunidenses me permitia um desenvolvimento muito maior, então eu fazia extracurriculares, eu
fazer redações, todo esse processo. É um processo desgastante, mas é um processo que me permitiu um desenvolvimento, um crescimento muito grande, que eu gostei muito de fazer. Então, ser atraída também pelo processo em si foi algo. Honestamente, acho que é algo também no sentido de é mais fácil, quando você tem bolsa completa aqui, a vida é mais confortável aqui do que se você morar no sentido de, se eu tivesse passado, por exemplo, na Unicamp, eu não sei como eu ia me manter, eu não tenho a menor ideia, assim. Então, eu ia ter que, talvez, trabalhar à noite, eu ia ter que, muito, muito mais difícil nesse sentido. Então, tendo bolsa completa aqui, para mim é muito mais fácil nesse sentido. E eu sabia que meus pais não iam conseguir, por exemplo, alugar uma casa para mim em outra cidade para eu estudar, ou alugar uma kitnet, e ter que fazer faculdade de trabalhar à noite ia ser algo muito desgastante, então, levando isso em consideração também. E por último, saber que o processo para entrar nas universidades brasileiras você pode fazer a sua vida inteira. Você pode passar no vestibular com 80 anos de idade e entrar na faculdade, mas para entrar em universidades dos Estados Unidos é só no seu terceiro ano da faculdade, ou um ano depois. Então é só quando você tiver 18 ou 19 anos, basicamente. Então, por que não tentar? Basicamente, eu achava que eu tinha uma chance realística pela minha preparação no ensino médio. Então, eu achava que valia a pena tentar antes para as universidades daqui, talvez depois para as do Brasil, no sentido de que as do Brasil você pode tentar em qualquer momento. Então, acho que um ponto também nesse sentido de estratégia. Mas acho que de motivação, a motivação principal é como as universidades aqui entendem a educação, que é uma educação liberal arts, né, que eles falam, artes liberais, que é aprender por aprender, que é uma educação muito interdisciplinar, que não é formação de um profissional apenas, você não está na graduação para se formar um profissional, você está na educação, você está na graduação para se formar um ser humano, para entender o mundo, para ser um ser humano melhor, você não está na graduação para se formar um profissional de direito, para se formar um profissional de alguma coisa. Então, acho que esse entendimento me atraiu bastante. A segunda pergunta sobre... a terceira era sobre pós-doutorado e a segunda era sobre... Se você achou difícil o ritmo quando você chegou, o ritmo de estudo. Então, como eu estava falando, você pode escolher suas próprias aulas. E como aqui tem muita gente de todos os lugares, com todos os tipos de base, você pode... Tem gente que entra com uma base que eu nunca vou ter de matemática, por exemplo, na minha faculdade, na vida inteira, assim. Tem gente que entra já com uma base de sei lá, de mestrado, e já entra fazendo uma das aulas que é considerada a aula mais difícil dos Estados Unidos de matemática, e já entra fazendo isso no primeiro ano. Eu entrei fazendo cálculo 1 no meu primeiro ano. Super normal. A maioria dos estadunidenses não fazem cálculo 1 no primeiro ano, porque eles já aprenderam isso no ensino médio. A maioria deles já pulam para cálculo 2. Mas eu não fiz no ensino médio, então eu fiz cálculo 1. Então, vai da sua base, assim. Se você já fez... tem gente que, aqui nos Estados Unidos, eles escolhem as matérias que eles querem fazer no ensino médio, né? Então, tem gente que sabe tudo sobre ciência da computação, mas nunca estudou, porque fez muito no ensino médio, mas nunca fez uma matéria de sociologia no ensino médio. Então, as bases são muito diferentes em matérias diferentes. Então, eu pego matérias que são consideravelmente difíceis e avançadas no sentido de ciências sociais, mas eu pego matérias muito fáceis de exatas, assim, porque eu estou fazendo uma de estatística esse semestre, por exemplo, e é a matéria introdutória de estatística. Porque eu nunca fiz estatística antes no meu ensino médio. Mas tem gente que já chega sabendo muito estatística, sabendo muita matemática, fez pesquisa sobre isso antes, já vai para uma aula muito mais em cima. Mas no sentido de você
não conseguir seguir mesmo as aulas introdutórias, isso não acontece, assim, tem muito suporte, você tem muitos recursos, tem muito, por exemplo, as aulas são bem individualizadas, assim, são muito pequenas, você tem acesso em todos os momentos tem plantões de dúvidas, tem muitas tarefinhas que você tem que ir fazendo para você ir sendo avaliado e você ir pedindo ajuda. Ninguém fica para trás, tipo assim, se você falta uma aula, 2 aulas, você já é chamado na sala do professor para conversar sobre o que está acontecendo. Então não tem como você simplesmente não acompanhar, assim, é só se realmente não quiser. Então, uma questão de, tipo, dificuldade muito grande, ou se você escolher uma coisa que é, tipo assim, eu tô no cálculo 1 e aí nesse semestre eu vou pegar uma matéria super avançada de mestrado de matemática, e é completamente sem noção. Então, tem para todos os níveis. Você pode escolher a matéria que quiser, não é uma grade fixa. Obrigada. E a terceira, se você não puder agora, a gente fala depois. Claro, beleza. O professor pode passar o meu número de WhatsApp para você. Obrigada, viu? E sucesso. Tranquilo. Carol, Obrigada. para terminar, a gente queria agradecer você aqui, mas antes de você ir embora, eu vou pedir a permissão da professora Aline. Aline, chama o pessoal, os seus alunos e os meus, a gente vai tirar uma foto com você, Carol, para a gente fazer um quadro. Isso a minha chefe pediu, a gente vai fazer um quadro. O teu exemplo, na verdade, arrasta a gente estudar mais, né? Aliás, a professora Aline também tem doutorado, talvez a senhora não saiba, né, professora Carol? Mas a professora Aline, eu já chamei de professora, ela tem doutorado e é muito importante para o high school ter em seu time pessoas tão capacitadas, né? Então, eu vou pedir, Aline, por gentileza, para que todos tirem uma foto aqui. Queria agradecer mais uma vez, Carol, quando eu te vejo, olha, eu tenho que estudar mais. Igual você. Muito obrigado, Carol. A gente vai tirar a foto aqui. Eu que fico inspirada por vocês. Vamos lá. Não precisa. Foca em mim, foca em mim e tira a foto. Eu preciso de alguém. Eu vou tirar a foto, tá, Carol? Vou tirar a foto aqui, tá? Carol, eu vou te mandar foto. Deus abençoe você, a sua família. E até a próxima. Obrigada, gente, por me receberem na sala de vocês. Foi um prazer.
Ele nem tá Super te escutando, obrigada. mas ó, um beijo. Tchau.